responde a essa questão. O Ministério de Dança é bíblico? Quando a gente fala de dança, vamos ter um contexto histórico, cultural, bíblico e até teológico disso. Então é inerente do homem a manifestação da expressão corporal e da dança. A raiz da palavra adoração em hebraico tem 170 vezes no Antigo Testamento, quer dizer inclinar-se, se movimentar em direção àquilo que nós adoramos. Se eu posso adorar ao Senhor, como diz Salmo 150, no versículo 4, o próprio Davi falou: louvai com tamborim, louvai com danças. Deus, olhando na história bíblica, desde ali de Miriam, em Êxodo, depois vem para Davi, e depois vem a manifestação da adoração livre pela graça do Senhor. Claro, em Efésios 4:11 fala sobre o ministério apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre. Existe um silêncio nas escrituras a esse respeito. A adoração neotestamentária não cita dança. Um Reels pro TikTok. Aliás, quando ele chegou, eu falei: você está preparado para dançar hoje? São em Atos 3:7, onde Pedro e João teve a cura daquele homem do coxo, né? Ele fitou os olhos e ele levantou ali, erguendo-se de um salto, ficou em pé, começou a caminhar, e andando e saltando, dançando, entrou no templo. Em 1 Coríntios 6:19, no versículo 20, tem um versículo que chama muita atenção também, que fala assim: foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Pronto. Como é que eu glorifico? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Assim como Davi, quando trouxe a arca, em 2 Samuel 6:14, ele organizou o ministério de louvor. O Mical, né? Ô Davi, o que você tá fazendo? Você é um rei, cara. Você tem uma posição, uma postura, você tá aí, parece um vadio qualquer. Então, a gente não vê na igreja a presença da dança, essa preocupação em ter a dança como um elemento litúrgico imprescindível. E assim, 1 Pedro 4:10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A palavra diz que o Senhor Jesus veio à terra, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aqui, olha que interessante esse versículo. 1 Coríntios 12, isso aqui é Novo Testamento, de 4-7 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Tem outro versículo que eu queria deixar, que aí é uma palavra profética para a gente meditar. De Jeremias 31:13. É uma palavra que nos leva à igreja. Então a virgem se alegrará na dança. A virgem está representada a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Então vai acontecer. Como também os jovens e os velhos juntamente. Eu estou ficando daqui a pouco com os velhos dançando. Já não estou tão jovem assim. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Jeremias 31:4 diz: eu edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída, mais uma vez você enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram, com os que se dançam. A palavra, Lucas 6:23, é um versículo que eu me baseio demais. Jesus falou: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria e dancem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram profetas. Lucas 1:41, assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se, se movimentou em seu ventre, se encheram do Espírito Santo. Ali, foi o que eu falei, foi mais versículos aqui. Eu acho que ele tem que prestar atenção na rádio. Considerações finais. Debates. Eu quero só ler aqui 2 Samuel 6:20, que foi a resposta de Davi quando ele dançou com liberdade para o Senhor, para Deus, né? Agora falar, não pode ter isso ou aquilo. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, que era filha de quem? De Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje.
descobrindo-se diante da serva de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Só que Davi disse, eu acredito com todo respeito à sua esposa, né? Ô, Mical, eu fiz isso diante do meu Senhor, que me escolheu em lugar de teu pai, de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel inteiro. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei, aí ele termina falando, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. E quantas servas de quem você falou, serei honrado por elas. Faça a palavra de Davi, as minhas palavras, aquele que respeito, quem concorda ou não concorda, mas ainda mais me humilharei, vou me tornar desprezível, me adorando, buscando ao Senhor com toda forma de liberdade, em nome de Jesus. Boa. Um Reels pro Aliás, TikTok. quando ele chegou, eu falei, você tá preparado para dançar hoje?